Glória a Deus. Paz do Senhor. Será aquele microfone de fio, sem fio não? Eles estão fracos, viu? É bom estar aqui, né? Mas na verdade não tem mais nem o que pregar para vocês. Vocês desde quinta-feira que estão aí no óleo. Só Deus falando. Ontem o pastor botou para arrebentar. Quem tem ouvido é que ouça. Vocês ouviram? Guardou alguma coisa no coração? Porque só vai servir se guardar no coração. É como um alimento. Se você comer, almoçar, tomar café, almoçar, jantar, e não for para o estômago, for para qualquer outro canto, não vai servir. Assim é a palavra de Deus. Aquele que ouve e guarda, Deus vai abençoar. Agora, eu gostei muito do tema. Não sei se foi o Yuri, a Vânia, mas quem escolheu estava ligado com Deus. Porque nós estamos vivendo dias difíceis. O materialismo tem entrado em nossa alma e nós estamos vivendo dias que só pensamos em nós mesmos e só pensamos em ter. Queremos ter. Não importa como, o que eu vou fazer, eu quero ter. Estudamos e ficamos pensando: eu vou fazer faculdade, o que é que eu quero da vida? Talvez o seu pai e a sua mãe olhem os melhores empregos e melhores formações a qual glória a Deus, só eu vi. Porque na verdade os pais sempre querem o melhor para os filhos. E sempre queremos a melhor formação, o melhor emprego. O que é que ganha mais hoje? É ser médico? É ser advogado? É ser juiz? É ser promotor? Onde é que eu vou ganhar mais dinheiro? O foco da mocidade, o foco das pessoas é isso. E esquecemos no meio disso tudo, esquecemos que Deus é maior. E que Deus é dono do ouro e dono da prata. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E operando Ele, ninguém impede. Eu aprendi uma coisa com Deus. Não sei porque eu fui jovem, mas eu como jovem, eu não tinha muito sonho, eu não tinha muito projeto. Apareceu uma. Glória a Deus. Está vendo? Se por causa do grito pede-se a boiada, né? Eu não nasci velho. Eu fui criança, fui adolescente, fui jovem. Mas eu nunca, como jovem, nunca tive muito sonho. Nasci num dos piores lugares, nasci no Lagamar. Eu cresci no meio de traficante, no meio de bandido, de maconheiro, nunca fumei maconha. Então eu cresci vindo dessas coisas. Eu fui solto na rua, criado solto. Difícil
na minha juventude, eu não ter dormido sem levar uma pizza do papai e da mamãe. Eu todo dia apanhava. E não era pancadinha mãozada assim não, sabe? A mamãe era cruel. Em relação aos estudos, eu era muito bom no estudo. Só tirei nota boa. 9, 10, 8. Mas aí eu fui expulso. As notas que eu tirava não me livraram de eu ser expulso. Eu fui expulso. Os anos se passam. E os tempos foram passando, a gente vai ficando mais velho, a idade vai aumentando. E eu parei um dia da minha vida. O que é que eu vou ser na vida? Você já parou? O que é que eu vou ser na vida? Um dia eu parei, me sentei, e eu perguntei a mim mesmo, o que é que eu vou ser? O que é que eu vou ser na vida? Estudar, não estudo mais. Se não estudo, não vou me formar nunca. Eu nunca vou cursar uma faculdade. O que é que eu vou ser da vida? Eu tinha alguns amigos que eles deram para ruim. E eu comecei a olhar para ele, eu digo, não, igual o Gesso, eu não vou ser. Igual o Pedro, eu também não vou ser. E eu voltei a minha visão para minha casa. Eu vou ser igual o meu pai. Quando eu comecei a pôr a minha visão no meu pai, eu digo, eu não vou ser igual ao meu pai. O meu pai bebia todo dia. O meu pai dormia bêbado e acordava bêbado. Você sabe qual era o primeiro café do meu pai de manhãzinha? 3:30 da madrugada. Ele saía para trabalhar. Um copo cheio de cachaça. Teve uma época que o meu pai já amanhecia o dia assim, ó. Tremendo. E só parava quando ele tomava um copo cheio de cana para ir trabalhar. Igual meu pai eu não quero ser. Isso era um dilema na minha alma. Eu vou ser igual a quem? Com 19 anos e alguns meses eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus. Sabe por que eu aceitei Jesus? Eu aceitei Jesus sem acreditar nele. Não acreditava em Jesus não, irmão. Eu nunca fui religioso. Eu só botei os pés numa igreja e foi na igreja católica. Eu era bem novinho, Davi. E no dia que eu botei, eu levei 2 pizzas. Porque eu chamei o padre de viado. Fui fazer a primeira comunhão. O padre era italiano, lá na Aerolândia. Olha, meu filho, ó. Fui o quê, viado?
A minha mãe me deu uma pisa. O padre me expulsou. Nesse dia eu levei 2 pisas. Levei da minha mãe, quando meu pai chegou, 2h30 da tarde, eu levei outra. Eu aceitei Jesus. E eu comecei a olhar na igreja. Eu comecei a olhar. Aceitei na Assembleia de Deus. E tinha um jovem, nessa época, que era um jovem de Deus, cheio de talento, dons. Deus usava ele poderosamente. Eu taquei os olhos nele e digo: você é igual a esse rapaz aí. Você é igual a ele. Na hora que eu pensei isso, de ser igual àquele rapaz, uma senhora veio até mim, botou a mão na minha cabeça e Deus usou ela dizendo assim: você não vai ser como ninguém aqui. Você vai ser o que eu quero que você seja. Diz aí para o teu irmão: você vai ser o que Deus quer que você seja. Você não precisa querer ser ninguém. Você não precisa querer imitar ninguém. Você não precisa querer ser bonito como alguém. Você precisa ser você. Eu saí daquele culto, eu disse: a partir de hoje, eu disse para Deus: eu quero ser o que tu quer que eu seja. Você quer ser o que Deus quer que você seja? Está disposto? Nós temos muitos propósitos. Mas eu vim nessa manhã e eu acredito que com a ajuda do Espírito Santo, Ele vai convencer você. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence. Você está disposto a ser convencida, ser convencido pelo Espírito Santo, para viver o propósito de Deus? Deus tem um propósito na sua vida. Eu queria que você abrisse a Bíblia aí em Provérbios capítulo 19, e o versículo 21. A pergunta é: como saber o propósito de Deus em nossas vidas? Como é que eu sei qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Você quer saber o propósito de Deus na sua vida? Você pensa que Deus salvou você, que Deus morreu por você por acaso? Você pensa que Deus só te salvou para te levar para o céu e aí acabou? Eu lutei. Eu não sei que você já sabe que eu já disse. Eu tenho 41 anos que eu aceitei Jesus. 41 anos. Eu nunca me desviei nem para a direita e nem para a esquerda. Eu nunca me misturei com quem não quer Deus na igreja. Porque nos primeiros dias que eu aceitei Jesus, Deus disse para mim que tinha um propósito na minha vida. E eu fiquei ansioso. Eu desejei. Eu busquei, com todas as minhas forças, o propósito de Deus para a minha vida. Olha o que Provérbios diz, no capítulo 19, versículo 21. Eu quero que alguém se levante aí e leia bem alto aí. Leia aí, bem alto, vai. 19, 21 de Provérbio. Não tem que ler sentado não, fica de pé, vai. Pronto. É da natureza do homem, é da natureza da nossa alma fazer o quê? Planos.
propósito. Mas o que vai prevalecer na minha vida, na tua vida, na nossa vida, é o propósito de Deus. Você sabia, moça, que Deus tem um propósito na sua vida? Você nem imagina, você nem sonha, mas Deus tem. E o que Deus tem para fazer na tua vida é muito grande. Ei, tu vai voar as ares, ó. Tu vai atravessar as fronteiras. Viu? Porque Deus tem um propósito. Agora nós precisamos saber que propósito é esse. Você pensa que você vai descobrir os propósitos de Deus jogando bola? Passa o dia na internet. Você vai descobrir os propósitos de Deus desse jeito? Sem ler a Bíblia? Sem se consagrar? Sem orar? Você pensa que você vai descobrir o propósito de Deus na sua vida batendo palma, pulando, nasci de novo? Você nunca vai descobrir o propósito de Deus na sua vida porque você é filho de pastor, não. Porque você é crente. Porque eu tenho a Bíblia Thompson. Porque eu sou amigo do Yuri. Porque eu sou amigo do João. Isso é pessoal. Isso é individual. Eu preciso querer. Eu quero. Eu quero o propósito de Deus na minha vida. O grande problema nosso é que nós queremos. O grande erro da igreja deste século, o grande erro da igreja dessa geração, é porque nós só queremos que Deus realize o nosso propósito. Eu tenho um sonho, eu tenho um propósito, eu quero que Deus faça. Eu quero ser isso e Deus vai fazer isso. Não vai. Se fosse assim era muito bom, filho. Se fosse assim, filho, eu ia escolher o melhor país do mundo. Eu digo, eu quero morar nesse país aqui, Jesus. Já estava lá, Yuri, porque eu quero. Escute isso. Eu nem ia pregar mais. Mas quando eu chego aqui, eu olho para vocês, aí dá vontade de pregar. Escute. Para você descobrir o propósito de Deus, a qual Deus tem para a sua vida, você tem que se esvaziar. Você tem que se esvaziar. Botar para fora. Não quero mais isso. Eu quero agora viver a vida de Deus. É por isso que a Bíblia diz, Cristo em vós. Cadê Cristo? Aonde está Cristo? Eu tenho que me esvaziar. Eu tenho que morrer. Se a semente cair na terra e não morrer, ela não germina. Ela não dá fruto. Abra, um jovem aí. 1 João. 1 João. Capítulo 2. O versículo 16 e o 17. Pode ser um rapaz, uma moça, fica de pé e lê bem alto. 1 João, capítulo 2, 16 e 17, vai. Quem encontrou? O outro. Você ouviu? Tudo que há no mundo passa. Mas aquele que faz
A vontade de Deus permanece para sempre. Única coisa que vai permanecer na minha vida, na tua vida, é o projeto de Deus, é o plano de Deus. O resto passa, o resto fica. É por isso que o amigo, o irmão Jó, ele diz assim: nu eu vim e nu eu vou voltar. Você quer saber o propósito de Deus? Você tem que buscar. Diz para o teu irmão: você precisa buscar. Você precisa buscar. O que é que Davi diz? O que me busca, Deus falando, o que me busca de madrugada, esses me acharão. Você tem buscado a Deus? Vou dizer uma verdade a você. Não é fácil dizer a você que você vai ser fácil viver o propósito de Deus na sua vida. Não vai ser fácil. Descobrir o propósito de Deus na sua vida não vai ser fácil. É para quem persevera. É para quem tem sede, vontade, desejo de buscar Ele. Precisamos ter vontade de buscar Ele. Deus não pode ser o segundo na minha vida. Deus não pode ser que não, quando eu tiver tempo eu vou buscar Deus. Não, hoje eu não vou buscar Deus. Hoje eu não vou cultuar Deus na igreja, porque amanhã eu tenho prova. Quantas horas você tem no dia para estudar? Você não pode tirar 1 hora para Deus. 2 horas para Deus. Aí você quer que o propósito dele seja revelado na sua vida? Não vai. Você tem que esquecer isso aqui, ó. Você tem que esquecer o mundo. Porque tudo no mundo passa. Eu tenho que me agarrar com o quê? Com a vontade dele, o propósito dele. Escute, porque tudo de Deus é eterno. Nada que Deus fez, nada que Deus criou é passageiro, é eterno. O propósito de Deus na minha vida será eterno. E não é fácil. Enquanto todo mundo está brincando, eu estou lá lendo a Bíblia. Enquanto todo mundo está dormindo, eu estou orando. Enquanto todo mundo está comendo pizza, pensando no churrasco, eu estou jejuando. Vão me chamar de crentão. Vão me chamar que eu sou exagerado, que eu sou louco. Mas só que essas pessoas, elas não estão entendendo. Elas não estão entendendo o que eu estou buscando. Elas não compreendem o que eu quero. E o que eu quero não está na terra. O que eu quero não está no presidente. O que eu quero não está no rótulo da igreja. O que eu quero está em Deus. Está nele. E para me trazer esse propósito dele para a minha vida, eu tenho que me chegar a ele. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Decalabaia. E se chegar a Deus não é só estar na igreja. Porque tem um bocado de gente na igreja disperso. É um bocado de rapaz, um bocado de moça na igreja disperso. É uma dracma, a dracma perdida dentro de casa. Os crentes estão perdidos dentro da casa. Nós precisamos nos achar. A igreja precisa buscar a sua identidade. A El-Betel tem uma identidade, filho. Qual é a identidade da El-Betel? Uma igreja de oração.
Nasceu na oração, continua na oração e vai permanecer na oração. Pastor, se você for em Fortaleza, pergunta assim: vocês conhecem a Igreja Batista El Betel? Vamos dizer assim, aquela que o pastor apaga a luz? A identidade nossa. Quem é o pastor? O pastor Valtinho? Aquele que tira o sapato e taca no chão? É uma identidade. Eu busquei. Eu trabalhei. Eu só tive um emprego. Eu fui padeiro. Eu entrava 4 horas na padaria. 4 horas da manhã. Eu trabalhava de 4 da manhã às 8 da noite. Eu chegava em casa às 8 horas da noite. 8h30 minha casa estava cheia de crente para orar. Eu orava de 8h30 até 3 da manhã. E a minha mãe dizia assim: doido. Meu pai dizia assim: Dalgisa. Minha mãe era Dalgisa. Esse menino está ficando doido. Ele não dorme mais. E tem uma coisa, agora ele aprendeu a falar em italiano. Meu pai, ó. Eu chegava para almoçar e minha mãe dizia assim, zóia assim, ó, parecia um zumbi: Valtinho, meu filho está bem? Eu já respondi em língua estranha. A minha mãe dizia: Antônio, esse menino aí não tem jeito não. Vai falar com ele já responde já nessas línguas aí que diz que é língua estranha. Eu não entendo isso não, Antônio. Meu patrão me chamou um dia, eu derrubei uma bandeja de pão. Pá! Dormindo de olho aberto. Ele me chamou e disse assim: Valtinho, tá dormindo não? Eu disse para ele: não tenho tempo de dormir não. Eu não tenho tempo de dormir. Ele disse: o que é que está acontecendo? Deus falou para mim que Ele tem um propósito na minha vida e que eu tenho que buscá-lo. Eu vou buscar. Primeiro eu vou buscar Ele porque eu quero saber quem Ele é. Eu disse para o meu patrão, porque eu aceitei sem acreditar nele. Eu vou buscar Ele porque eu quero saber quem Ele é. Ele tem que se revelar a mim, eu vou buscar. Se for para mim ir no inferno, eu desço no inferno, dou no Satanás, mas eu quero saber quem é o Deus que eu sirvo. E nessa brincadeira, eu passei 6 anos sem dormir. Dez horas, 11 horas começava a vigília. Até 4 da manhã, todo dia. Todo dia. Casei, continuei. Eu queria saber quem era Deus. Depois eu comecei a buscar Deus porque eu queria que Ele fizesse o que Ele queria fazer na minha vida. Eu perdi amigo. Pessoas que eu amava saíram de perto de mim. As pessoas olhavam para mim na igreja e diziam assim: o Valtinho é doido. Pensa num homem doido. O pastor um dia pregando na igreja disse: olha, vocês não queiram ser esse doido aí não. Eu saía da igreja arrasado. Eu digo: vala Jesus, todo mundo me tem como doido.
Um dia eu cheguei na igreja, eu passei no corredor da igreja, uma irmã disse: esse aí é doido, disse para outra irmã. Esse aí é doido. Deu vontade de eu pegar minha esposa e ir embora para casa. Porque eu tenho consciência que eu não sou doido. Eu fui para casa, eu passei a noite chorando. E a oração foi essa: Jesus, me diz que eu sou doido. Porque se tu me disser que eu sou doido, eu vou aceitar que todo mundo me chame de doido. 2h da madrugada, parou um carro na minha casa. 4 irmãs. Para orar, 2h da madrugada. Nós viemos aqui, irmão Valtinho, que a gente sabe que você não dorme. Nós viemos orar, também a gente não está conseguindo dormir. E nós decidimos vir aqui para orar. Digo, vamos embora. Começamos a orar e Deus usou uma irmã lá e disse assim: estão te chamando de louco? Loucos são aqueles que te chamam de louco. Para mim isso aí, macho, eu passei a noite pulando. Eu passei a noite dando glória a Deus. Eu digo, eu sabia que eu não era louco. Eu tinha certeza, eu dizia para mim mesmo, eu tinha certeza, Jesus, que eu não era louco. A minha loucura, sabe qual era? Sede de Deus. A minha loucura, sabe qual era? Era se encher de Deus. Era querer viver o propósito de Deus na minha vida. E isso, irmão, isso você tem que romper com certas pessoas. Você tem que anular algumas pessoas da sua agenda. Não serve para ser seus amigos. Pastor, como é seu nome? Hamilton, pastor Hamilton. Eu estava na Assembleia de Deus, onde eu aceitei Jesus. Um culto de oração. Eu era bem maguinho. Eu não tinha esse peso aqui hoje não. Hoje eu estou com 91 quilos. Eu pesava 53. E Deus me mostrou. Isso é loucura. O que é que a Bíblia diz, hein? Que os que são carnais entendem as coisas da carne. Mas os que são espirituais entendem as coisas do Espírito. A igreja lotada, festa. Departamento de senhora, festa. Deus me revelou um demônio em cima do telhado. E o demônio que Deus me revelou no culto, Davi, era um boiadeiro. Ele jogava assim o laço, ó. Eu digo, meu Deus, esse vaqueiro, eu ficava assim, olhando assim, digo, Jesus, esse vaqueiro, ele era para estar na vaquejada. Ele não era para estar aqui não, Jesus. Eu comigo, né? Eu não entendia bem. Digo, Jesus, eu estou vendo ele. Ele vai laçar alguém aqui, Jesus. Quem é que ele vai laçar, Jesus? Aí o Espírito Santo disse assim, ó. Antes que ele lace, derruba ele lá de cima. Eu digo, vala-me Deus. Você é igual o Nacionário Kid. Você não se lembra não é do Nacionário Kid? É do meu tempo. Era um filme que passava, era igual o Super-Homem, né? O Nacionário Kid, ele vestia uma roupa, ele saía voando. Eu digo, Jesus, me transforma aí no Nacionário Kid. Eu subi a cabeça e via ele lá. Aí eu olhei para a janela. A igreja tinha 3 janelas assim no lado. 3 janelas. Só de um lado. E eu estava do outro lado, era 2 pavilhões de banco. Aqui era mulher, do lado da janela eram as irmãs, e do outro lado era homem, que na Assembleia de Deus não era homem separado de mulher. Eu digo, meu Deus, se a janela fosse aqui,
Era bem facinho. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que pisar nessas irmãs aí. Eu vou subir nesse telhado aí. E o culto rolando, ó, irmão. Fogo pegando. Mas não aguentei não. Eu saí correndo. Eu acho que eu pisei assim na cabeça de duas ou foi 3 mulheres. Subi na janela, pulei para a parede. Não sei como foi aquilo não. Você me perguntar, eu não sei não. Eu sei que eu subi, quebrei um bocado de teia. Expulsei e derrubei o vaqueiro lá de cima. E o culto troiano, quando terminou o culto, o pastor disse assim: irmão Valtinho, vai pagar as teias, seu doido. Abaixei a cabeça. Isso era uma sexta-feira. O congresso começou quinta, sexta, sábado e domingo. Eu digo, eu não vou mais para o culto não. Se Jesus manda eu subir de novo, eu quebro o resto das teias. A minha esposa disse assim, não, meu filho, vamos. É porque eles não entendem, é Deus te usando, vamos. Eu digo, é mesmo, né? Ele não sabe de nada não, esses abestados. Aí nós fomos domingo. Quando começou o culto, entrou um senhor. E ele falou no meio da igreja: ei, pastor, eu posso dar um testemunho? O pastor chamou ele: vem aqui, meu filho. O que é que você quer falar? Disse: não, eu quero falar para a igreja. Aí o pastor deu o microfone e ele disse: ó, irmão, eu sexta-feira, de 8h30 para 8h40 da noite, eu estava com a corda no pescoço. E o desejo do meu coração era me suicidar. Eu não sei quem foi, mas subiu aí nessa igreja aí e gritou. E tirou o laço do meu pescoço. E eu estou aqui porque eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. O propósito de Deus na sua vida. Está disposto? Você tem que se aproximar dele, tem que buscar ele, tem que se encher dele. Precisamos ter uma vida com Deus. Leia aí Romanos 12. Romanos 12. Se não me falha a memória, parece que é versículo 3. Lê aí, lê. O que é que diz aí? Romanos 12. O 2. Não vos conformei com este mundo. Aí vem, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. Para quê? Para que eu receba, experimente a perfeita, a boa, agradável vontade de Deus. O grande problema é que eu não sou transformado. E como eu vou transformá-la aí se eu não sou transformado? Como eu vou querer que alguém mude se eu não sou mudado? É uma hipocrisia. É como alguém diz, fulano de tal vai para o inferno. Eu já vi muita gente botar gente no inferno. Mas como é que você vai botar alguém no inferno, se o inferno não é seu? O problema não é botar as pessoas no inferno, é tirar elas do inferno.
E para mim tirar elas, eu tenho que ser transformado. Porque senão nós vamos estar falando do sujo, sendo pior do que o sujo. É o sujo falando do mal lavado. Nós temos que ser transformados. Para transformarmos o mundo. Nós estamos conformados com o mundo, irmão. Nós não parecemos mais com Jesus. O Pedro lá, quando negou Jesus, quando pegaram Jesus, quando ele foi lá para o pátio, disseram assim: aí, tu andava com ele, né? Eu não. Alguém chegou e disse: rapaz, tu andava com ele, tá? As tuas roupas parecem com a dele. O teu jeito de falar parece com ele. Nós não estamos mais parecendo com Jesus não, irmão. Eu não vou falar nem de roupa não, estou falando de caráter. Estou falando de caráter, mudança na alma. Você já leu Gálatas? Gálatas 2, 22. Não vivo, mas eu. Mas Cristo agora vive em mim. Vai acontecer o propósito. Se Ele viver na minha vida, o propósito dele vai acontecer na minha vida. Você está entendendo? Paulo disse assim: eu não vivo, mas morri. Eu tenho que morrer. Morrer o quê, irmão? O desejo mudando, o desejo carnal, o desejo do ter. Quando a gente morre com isso, aí nasce o desejo de ser. Eu quero ser parecido com Ele. Eu quero andar como Ele andou. Eu quero fazer o que Ele fez. Eu quero amar como Ele amou. Eu quero perdoar como Ele perdoou. É isso que está faltando em nós. Paulo diz assim: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida, escute, a vida que eu vivia na carne, Paulo viveu na carne. A vida que eu vivia na carne, agora eu vivo por fé. Oh, glória. Você vai sair daqui, ó. Você não vai mais viver na carne, vai viver por fé. Você vai sair daqui convicto de uma coisa: eu não quero ser mais o que eu quero ser. Eu quero ser o que Deus quer ser na minha vida. Não importa se eu tenho que romper com o mundo. Não importa se eu tenho que perder amigo ou amiga. Não importa. O que importa é que o maior amigo é meu amigo. Escute, o amigo, ele não é seu amigo pelo que você tem. Não é amigo. O amigo é aquele que é amigo porque ele é seu amigo, independente se tem, se não tem. Esse é amigo. Paulo disse: não vivo mais na carne. Eu não vivo mais na carne. Temos que sair da carne. Paulo viveu na carne. E quando a gente vive na carne, a gente quer a mulher mais bonita da igreja. A moça quer o rapaz, ele tem que, além dele ser, tem que ser mais ou menos bonito, mas o que vale para ela não é boniteza. É se ele tem que ter um carrinho. A família tem que ter uma condição para me dar um apartamento na praia. É por isso que ninguém ora mais para casar. Porque nós estamos na carne. Um dia eu fui carnal. Quando eu aceitei Jesus, eu disse para o pastor hoje, ali conversando, eu disse: pastor, eu sempre sonhei com coisa grande. Quando eu aceitei Jesus, tinha uma menina na igreja que o pai dela era rico.
Era lascada, ó, mano. E rapaz, aquela menina ali. Isso eu pensando, né? Aquela menina ali, casar com ela. Você, dono da empresa do pai dela. Se vai morrer, se vai morrer. Olha. Ei, irmão, eu tô sendo sincero, viu? Eu pensei isso mesmo. Eu estava na carne. Eu digo, a mulher é bonita. O pai rico. Ele só tinha 2 filhas. Digo, esse velho vai já morrer. Eu vou casar com ela. E eu vou ser o presidente da empresa. É, irmão. Na carne, ó. Na jabazão. Bicha bonita. Digo, eita, mulherzona. Digo, ela mesmo, Jesus. Acredita que eu fui me encostando, querendo, como não querendo nada, eu comecei a namorar com ela. Chegar na igreja assim, ó. Aí a minha mãe disse assim, ó. A minha mãe era invocada. Minha mãe, cara, tá ficando doido, seu abestado. Tu tá vendo aí que essa mulher aí não é pra tu? Presta atenção como é que ela vem para a igreja. A minha mãe, a casa da minha mãe é em frente à igreja. E a minha mãe via todo mundo. A minha mãe sabia da vida de todo mundo e conhecia todo mundo e não saía de casa. Eu não entendi aquilo. Aí eu comecei, de rapaz, vou prestar atenção. Todo dia, ela ia com a roupa nova e com a sandália nova. Eu disse assim, quantos relógios tu tem? Aí ela disse assim, meu filho, eu já perdi, foi as contas. Eu sei que eu namorei 1 mês. Eu olhei para ela e disse, não vai dar certo não. O meu desejo era casar contigo e ser dono da empresa do teu pai. Mas eu estou vendo que o teu pai não vai morrer tão cedo. E eu não vou ter dinheiro para te bancar, não. É jugo desigual. A gente pensa que jugo desigual é quando um é moco, quando um é manco, é? É não, filho. Como é que eu vou tirar uma moça de um palácio para levar para dentro de uma favela? Vai dar problema. Eu digo, minha filha, não, mas isso não é problema não. Eu digo, minha filha, eu estou vendo no futuro, eu não tenho futuro nenhum. Eu não tenho futuro nenhum para te dar. Todo dia tu veste um vestido novo, todo dia tu calça uma sandália nova, todo dia tu bota um relógio diferente, todo dia tu bota um brinco diferente, todo dia tu tá no cabeleireiro fazendo cabelo novo, não dá para mim não. Eu estava na carne. Aí a minha mãe disse assim, cadê? Como é que está o namoro? Eu digo, acabei. Ela disse, eu pensava que tu era abestado, mas tu não é abestado não. Aí eu comecei a orar. Qual é a tua vontade para mim, Jesus? Qual é? Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito em relação a uma esposa e uma família? Tu sabe quantos jovens tinha na Assembleia de Deus? Nós tínhamos 90 jovens. Tinha uns 60 homens e umas 30 jovens. Deus me deu uma. Que comia ovo como eu comia. Que repetia o vestido 3, 4 vezes no mês. Eu digo, essa daí é da boa.
essa parece comigo. Porque, irmão, quando a gente vive por fé, a carne morre. Não é mais o que eu quero, porque o que a gente quer é coisa boa. Ninguém, com a sã consciência, ninguém quer um sapato furado. Ninguém quer uma sandália quebrada. Ninguém quer um relógio parado, sem bateria. Mas quando a gente vive por fé, a gente tem que esquecer tudo isso. Eu aceito o que Deus tem para a minha vida. Eu aceito o que Deus quer para a minha vida. Não é eu, é fé. Você sabia que quando eu noivei, eu não namorei muito tempo com a minha esposa. Foi igual eu fiz com a Maria Cat. Não namorei muito tempo com ela, não. Digo, cá, mulher. Eu vivi 31 anos casado, a minha mulher morreu. Eu não vou namorar contigo, não. Vou casar logo. Comecei a namorar com a minha esposa. Digo, Jesus, quer casar, Jesus. Quero casar. O namoro daquela época era diferente do de hoje, né? Porque hoje, o cara está namorando com 2 dias com a moça, no outro dia ele já está saindo com ela no carro, sozinho, Iguatemi sozinho, bota ela dentro do carro e o pai não está nem aí, a mãe está naquela época, não era assim não, filho. Naquela época eu ia buscar a minha namorada para ir para a igreja, a mãe dela dizia, não, vai não, só vai quando eu for. Mas irmã, nós vamos para a igreja, não tem negócio de igreja não. Daqui para a igreja tem um camisão bem grandão. Pensa numa véia chata. Eu digo, Jesus, tira essa véia do meu caminho. Jesus. Eu ia namorar nas quarta-feiras. Aí eu me sentava no sofá. A minha namorada sentava aqui, a véia sentava na beira do sofá. O que vocês estão conversando? Eu digo, vai pegar a Bíblia, vai. Três meses de namoro, foi só 3 meses de Bíblia direto, porque a velha não dava para dar nem um beijo, nem uma massazinha, não dava não, filho. Digo, vamos casar logo, vamos casar. Casar ligeiro. Ah, hoje em dia, não tem nada. Tem que ter a casa, tem que comprar um bocado de coisa. Não, primeiro eu vou ter que me formar primeiro. Não é assim, né? Eu tenho que me formar primeiro. Não é assim, não. É porque o pastor Valtinho é louco. Eu ainda levo o nome de louco ainda. Eu peguei assassino, mas não, filho, é Deus. Aí eu fui para uma oração, eu e ela. Lá na irmã Frasquinha. A irmã Frasquinha tinha um rapaz, um filho. E esse filho dela noivou com uma moça lá em Recife. Aí ele comprou o pai de aliança. Cheguei na oração. E ele disse que ia noivar. Ia viajar para Recife. E ia noivar em Recife. Aí eu disse assim, macho, antes de tu ir, vamos orar. Tua mãe é um vaso de Deus, macho. Tu tá vacilando. Orar, mas a tua mãe é uma mulher de Deus. Deus usa ela. Aí ele olhou assim para mim. Tu acredita mesmo, irmão Valtinho, que Deus usa a minha mãe? Eu digo, mas tu é doida. Mas se eu fosse filho da tua mãe, eu amarrava um cordão aqui no vestido dela. E eu saía assim, para onde ela fosse, eu estava com ela. A mulher via Deus de olho aberto. Aí ele disse, é mesmo, né, mas pô, eu não atentei para isso. Pô, vamos orar hoje à tarde lá. Vamos orar. Nós fomos orar. Se ajoelhamos. Eu digo, mas tu esquece que ela é tua mãe. Faz de conta que é outra irmã que nem te conhece. Aí nós fomos orar. Aí Deus usou a irmã, a mãe para o filho. Diz, tu compraste, ela não sabia da aliança, viu? Só quem sabia era eu. E Deus usou ela assim, ó. Tu compraste essa aliança para tu noivar, filho meu. Mas te digo, eu te digo nessa tarde, essa aliança não é tua. Essa aliança é do meu servo que está do teu lado.
Olha aí. Vocês não acreditam mais nisso, né? Eu acredito. Aí terminou a oração, ele chorando. Aí ele pegou, botou a mão no bolso e disse: tá aí, irmão, Rodinho, tá aí, irmão. Pega, macho, é tua, mano. Tu me enganou, macho. Ele, ó. Tu me enganou, macho. Tu me trouxe para uma armadilha. Tu armou essa emboscada aí para mim. Eu disse: foi não, mas foi Deus, mano. Eu digo: não, mas faz disso. Tu guarda a aliança aí e tu viaja para Recife. Para tu ver como essa tua namorada aí não presta. Ela já tem outro lá. Olha, mãe. Ele disse: não quero mais não quero mais nem ela. Eu digo: vamos fazer um negócio aqui, macho. Quanto foi as alianças? Ele disse: não, mas tu não tem dinheiro para pagar isso não. Eu digo: não, mas não precisa humilhar não. Escute. Eu digo: vamos fazer disso, macho. Se for mesmo de Deus, eu vou agora para casa dela e nós vamos testar as alianças. Se essa aliança, a tua der em mim e a da moça lá der nela, é porque é Deus. Contra fatos não tem argumento. Isso eram as 6:30 da noite. Chamei ela, chamei a mãe. Disse: vou noivar hoje. A mãe dela disse: vai que noivar como? Cadê as alianças? Aí eu, ó, aqui, ó. Que Jesus mandou. É bom quando a gente diz isso. Não foi eu que comprei, não. Foi Jesus que mandou. Não é mais gostoso, não? É diferente, né? Você não ir na loja. Ei, essa aliança aí, quanto é? Divide aí 4 vezes, 5 vezes. Não, aqui Jesus mandou. Jesus mandou. Tremendo assim. Botei assim no dedo dela. Encaixou, ó. Botei no meu. Encaixou. Eu digo: pronto. Vamos pro pastor. Vamos pro pastor. Eu cheguei no pastor, digo: pastor, hoje no culto, o senhor vai orar por mim e a irmã Meire. Orar por quê? É porque Jesus mandou as alianças. E nós vamos noivar. E nem todo mundo vai se alegrar com a sua alegria. Sempre vai ter alguém que vai botar catinga. Sempre vai ter alguém que vai torcer o beiço. Aí o pastor tancou a cara e disse assim: irmã Meire, quero ter um particular com a senhora. Eu digo: vi. Quarenta minutos eu esperando ele num particular. Ele, a mulher dele e ela. Coisa boa não está saindo daí. E quando minha mulher saiu, cara de choro, digo: pronto, vai acabar o noivado. Vai acabar o noivado. Vacilou. Eu digo: o que foi que aconteceu? O pastor disse que eu estou ficando doida. Que tu não presta não. Olha. Ele disse isso? Quer que eu case? Não. Eu digo: e aí, tu decidiu o quê? Vai fazer o quê? Não, eu disse a ele que eu vou noivar hoje. Porque eu sei o que Deus tem para a minha vida. E o homem da minha vida é você. Eu digo: então pronto, filha. Vamos embora. Vamos embora. Ei, irmão. Viver por fé é difícil. Imagine uma moça de família, prestes a ser formada, casar com um varredor de calçada.
Eu era varredor da padaria, zelador. Tinha nem onde cair vivo, imagine morto. E ela teve a ousadia de dizer assim: pastor, o homem que Deus separou para a minha vida foi o Valtinho. Verdade. Ei, com 5 meses depois eu marquei o casamento. O presidente da mocidade disse assim: está ganhando quanto? O que tu quer saber? Tem gente que quer saber da vida da gente que não dá nem uma banana. Ei, você não precisa dar satisfação a ninguém não. Você dá satisfação a seu pai, a sua mãe e Deus. O que você quer saber? Você vai me dar dinheiro? Você vai me dar uma casa? Eles fizeram uma reunião com a mocidade e disseram assim: ó, vocês não sigam o exemplo do Valtinho. Vai casar aí, ó, vai casar. Ó. Não tem onde morar. Não tem nada. Ele esqueceu que Deus tinha um propósito na minha vida. As pessoas nunca vão se lembrar que Deus tem um propósito na sua vida. E o que vai prevalecer na sua vida é o propósito de Deus. Olha para o teu irmão e diz assim: ó, Deus usará pessoas para que o propósito dele aconteça na tua vida. Faltava 25 dias para o meu casamento. Eu só tinha uma camisa. E eu só tinha uma calça. E eu só tinha uma cueca. E era rasgada. Ei, você está na benção, filho. Quantas peças de roupa você trouxe para esse acampamento? Quantos pares de tênis você trouxe para esse acampamento? Eu não tinha, não é porque eu não queria, não, é porque eu não podia. Faltando 25 dias, eu orando por uma casa. Eu fui orar lá numa irmãzinha aleijada, deficiente física. Eu fui orar lá. Eu nunca tinha ido lá, mas nesse dia eu fui. E chegando lá na casa dessa irmã, nós começamos a orar. E Deus usou ela. E Deus usando ela disse assim: a tua casa eu já separei. E quando Deus estava usando ela, eu perguntei: aonde é, Jesus? Pelo amor de Deus, não dificulta não. Ela disse assim: a tua casa é lá no jardim. Lá será como o jardim da oliveira. Olha. Aí eu digo: meu Deus, jardim das oliveiras. Eu liguei jardim com oliveira. Aí eu liguei jardim das oliveiras, ó. Faltando 25 dias. Faltando 15 dias. Aí chegou o corretor. Eu tenho uma casa para vender, o seu patrão, lá no Jardim das Oliveiras. E vixe. Jardim das Oliveiras. Aí eu me lembrei da profecia. É minha casa. O homem olhou para mim e disse assim: você não tem dinheiro para comprar casa não. Você não tem dinheiro para comprar casa não, você é pobre. Eu olhei assim nos olhos dele e digo: ei, seu Satanás. Eu sou pobre, mas meu pai é rico.
O meu pai é o dono do ouro e o dono da prata. Eu fui ver a casa. Antes de eu ir ver, Deus me mostrou a casa. Deus me mostrou a rua da casa. Deus me levou lá para pintar a casa. Eu pintei a casa todinha em sonho. Digo, essa casa é minha. Deus me deu a chave na minha mão. 4.000 cruzeiros a casa. Eu não tinha um tostão. Disse, você vem segunda-feira que eu vou pagar a casa. Era um sábado. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu vou estar aqui na padaria. Era onde eu trabalhava. E eu vou pagar a casa do senhor. Não tinha um tostão. Quando o corretor chegou na segunda-feira, o meu patrão estava sentado na cadeira do caixa. E eu lendo a Bíblia. Já tinha passado o movimento. Quando o homem chegou, disse assim, cadê? Vai querer a casa? Está com dinheiro? E o meu patrão disse assim, que casa? Não, a casa que eu disse a ele que eu ia comprar, ia pagar ele hoje. E meu patrão, ele falava meio fanhoso. Ele, pá, tá ficando doido, onde é que tu tem dinheiro? Eu digo, eu tenho. O senhor está me devendo aí 7 anos de carteira assinada. Estou pedindo as minhas contas agora. E ele disse, não é assim não. Eu depois negocio com ele aí que eu quero meu dinheiro, eu quero comprar casa. Eu sei que ele foi, ligou para o contador disse, eu fiz aqui as contas dele, só dá 1.500. Você acredita que Deus usa as pessoas para que o propósito de Deus aconteça na sua vida? O meu patrão olhou para mim e disse assim, os outros 1.500 se preocupa não que eu dou. Faltando 20 dias para o casamento, eu já tinha minha casa. Escute. Vocês se lembram de Moisés? Eu disse que não ia pregar, né? Vocês se lembram de Moisés? O faraó, lá no Egito, ele percebeu que as mulheres hebreias que foram para o Egito, elas davam mais filho homem do que filha mulher. E Israel estava crescendo no Egito. Aí ele chegou a uma conclusão seguinte. Ele chamou as parteiras. Só que as parteiras eram hebreias também. Disse, quando nascer um filho, homem, vocês matam, jogam no rio, matem. Mas as hebreias tiveram temor a Deus. E não fizeram o que Faraó mandou. Você nunca vai fazer o que o mundo quer se você tiver temor a Deus. Se você tiver temor a Deus, você não vai fazer o que o mundo quer. Você não será a Maria, vai com as outras. Sabe o que aconteceu? Nasceu um menino formoso. A mãe escondeu ainda 3 meses. Fizeram uma arcazinha. Botaram o menino dentro e soltaram no rio. A irmã do menino ficou prestando atenção. Até onde a água ia levar o menino. O propósito de Deus, Davi. A filha de Faraó foi para o rio. Se banhar no rio e levou as suas pessoas, as mulheres que cuidavam dela. Aí lá vem um menino, descendo o rio. Ela olhou, pegaram. Quando pegaram, abriram, estava lá o menino. Ela achou o menino bonito. A irmã do menino estava lá. E disse assim, ele está chorando, porque ele não comeu. Mas eu vou atrás de uma pessoa ali, para amamentar o menino. Sabe quem ela levou? A mãe. E a mãe amamentava o menino, ainda foi assalariada pela filha do faraó. Olha o propósito de Deus. Ei, se Deus tiver propósito na tua vida, e se você abraçar o propósito de Deus, o diabo e nem ninguém vai matar você.
Sabe o que aconteceu? Moisés foi criado pela mãe num palácio. Moisés aprendeu tudo que tinha no Egito, Moisés aprendeu. E talvez Moisés já tenha se esquecido de Deus, do propósito de Deus. Mas olha para o teu irmão e diz assim, ó, Deus, diz para ele assim, ó, Deus nunca esquecerá o propósito que Ele tem na tua vida. Não vai esquecer nunca. Moisés cresce, estava sendo preparado para ser o faraó, ia herdar o trono. Aí lá vai Moisés passeando na rua, tranquilo. Aí de repente há uma briga, acontece uma briga. Um hebreu mata um egípcio. Briga. Moisés vai, se mete no meio e mata o egípcio. Enterra na areia pronto, ninguém viu. Tem coisas que você está enterrando pensando que Deus não está vendo. Davi diz assim, ó, se eu subir os mais altos céus, lá tu estás. E se eu descer os mais profundos dos abismos, tu também está lá. Passou-se. Aí começaram a conversar. Aí Moisés se meteu no meio da conversa e disse, não, mas tu é um assassino. Tu matou um egípcio. Sabe o que aconteceu? Moisés teve que fugir. Fugiu. Passou 40 anos no deserto para esquecer o que tinha aprendido no Egito. Depois disso tudo, Moisés está passeando as ovelhas do sogro. Deus leva ele para o meio de uma rocha. Aí Deus aparece a ele numa sarça. E a sarça queimava e não se parava o fogo, ardia e não se acabava o fogo. E quando Moisés se vira para a sarça, aí Deus abre a boca e diz, Moisés, tira! Olha para o teu irmão assim, tu tem que tirar, mas o que tu trouxe do Egito. Ainda tem coisa do Egito na tua vida, tem que tirar. Tira, Moisés! Tira para o meu propósito, vai acontecer na tua vida. Tira! Tu tem que tirar as sandálias dos teus pés, Moisés. Porque a terra que tu está pisando é terra santa. Tira! O grande problema é que nós queremos ter o propósito de Deus, mas não queremos tirar as sandálias dos pés. Não queremos tirar aquilo que atrapalha a comunhão que nós precisamos ter com Deus. Não queremos abrir mão do que é nosso. Deus disse para Moisés, Moisés, o meu propósito na tua vida é grande. Tu vai tirar o povo do Egito. É tu que eu vou usar. Diz para o teu irmão, é tu que Deus vai usar. Você já pensou ser o pastor amanhã da Betel? Vocês já pensaram? Ser o profeta da Betel? Essa moça já pensou? Ser uma grande missionária, uma grande pregadora? Sabia que tu vai ser pregadora? Vai ser pregadora, filha, viu? Tira esses brincos aí da orelha. Tá só um brincozinho assim, bonitinho. Que Deus vai te usar. Ei! É tu, Moisés. Moisés diz, mas como é que eu vou, rapaz? Como é que eu vou, meu Deus? Como é que eu vou? O que é que eu vou chegar lá? O que é que eu vou dizer? Tu vai dizer a ele lá que o eu sou te mandou. Só isso? Qual é o sinal? Pega aí numa vara. A vara transformou numa serpente. Aí um sinal. Só isso? Bota a tua mão no peito. Será Deus falando com Moisés? Bota a mão no peito. Moisés botou. A mão saiu leprosa. Bota de novo.
foi curado da lepra. Se eles não obedecerem com esses 2 sinais, tu pega a água do rio, moe a terra seca, que eu vou transformar a água em sangue. Aí Moisés disse, mas eu sou gago, eu sou pesado em língua. Foi o primeiro intérprete que Deus usou na Bíblia, Arão. Ai, tu é gago, Moisés? Não tem problema não. O Arão será a tua boca, e tu serás como Deus para ele. O que tu falar, ele vai falar. Ei, irmão, não adianta dificultar o propósito de Deus, que Deus tem na sua vida. Porque Deus, diz assim para o teu irmão, ó, Deus não vai abrir mão de você, nem hoje e nem nunca. Ele te leva para o deserto, mas ele te traz de volta. Escute. Deus sempre vai ter um Arão para que o propósito dele aconteça na tua vida. Deus sempre vai levantar alguém para botar a mão no seu ombro e dizer, conte comigo. Deus é na tua vida. Você vai atravessar esse mar e vai cantar do outro lado. Vamos ficar de pé? Eu não ia falar nada, já falei mais de 1 hora, tá bom, irmão? É porque quando eu começo a falar aqui é bom demais, viu? Eu gosto de pregar para vocês. Escute, olha para o teu irmão e diz assim, ó, Deus fará o impossível para cumprir o seu propósito na sua vida. Você crê nisso? Pois olha para o teu irmão e diz, ó, quem vai fazer é Deus. O impossível quem faz é Deus. E se depois de tudo isso, você ainda endurecer o coração, para que o propósito dele não se manifeste na tua vida, sabe o que ele vai fazer contigo? Diz assim, meu irmão, sabe o que ele vai fazer contigo? Vai te quebrar. Ele vai quebrar você. O pastor agora está me ameaçando. Diz aí para ele, Deus vai te quebrar, macho. Está só enganando. Está só enrolando na igreja. Está só enganando essa moça aí. Deus vai te quebrar, bicho. Olha para o teu irmão e diz assim, sabe por que ele vai te quebrar? Porque ele é oleiro. Ele é oleiro. Ele pega o vaso. Ele quebra o vaso. Agora tem uma coisa boa no oleiro. É porque ele faz de novo. Ele faz de novo. E sabe qual é a outra coisa boa do oleiro? Sabe qual é a outra coisa boa do oleiro? É porque ele faz conforme a sua vontade. Ele faz conforme o seu desejo. O que nós estamos precisando, de verdade, é ser quebrado por Ele. É ser moldado por Ele. Para que a glória, a excelência de Deus se manifeste na nossa vida. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você sentir vontade, desejo de ser quebrado, se você quer a vontade dEle, Deus está mandando eu dizer isso. Deus não está interessado no seu passado. A Bíblia diz que Deus pegou os nossos pecados e lançou no mar do esquecimento.
O que Deus quer, eu vou dizer a você, é a partir de hoje. É o que eu vou ser a partir de hoje. O que você vai ser a partir de hoje? O rapaz que você vai ser a partir de hoje, a moça que você vai ser a partir de hoje. Você sabe quando foi que eu descobri que Deus tinha me transformado? Quando eu ganhei um cunhado meu para Jesus. Eu tenho um primo, que ele é pastor, em Belém do Pará. Ele foi pastor aqui na Assembleia de Deus e foi pastor na Bethesda, em Fortaleza. E o pai dele era pastor-presidente da Assembleia de Deus no Maranhão. Ele fundou a Assembleia de Deus no estado do Maranhão. E ele veio do Pará, está no Pará, ele veio do Pará alguns anos atrás, e ele foi para a casa desse meu cunhado. Meu cunhado não era crente, e nem a minha irmã era crente. E a primeira coisa que o pastor chegou lá, foi comprar uma latinha de cerveja. E o meu cunhado bebia, eles começaram a beber. E o meu primo, que era pastor, começou a falar de Jesus para ele. E o meu cunhado disse assim: se um dia eu aceitar Jesus, eu serei crente lá da igreja do pastor Valtinho. Porque o meu cunhado, o Valtinho, é transformado. Passou-se os meses, hoje o meu cunhado é diácono da El Betel. E a irmã dele, minha irmã, é diaconisa. E ele diz assim para mim: eu só aceitei Jesus por causa do seu testemunho, por causa da sua vida. Exemplo de vida. Está mais eu até hoje. Ei, a partir de hoje, a sua família serão salvas. Não porque ouviram uma grande mensagem, mas pelo seu testemunho. Eu vou me converter porque a minha filha é convertida. Eu vou aceitar Jesus porque a minha filha aceitou Jesus e eu vi mudança. Irmãos, nós precisamos viver o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é o melhor para a sua vida. Eu não tenho nada, mas tudo que eu tenho, Deus me deu. Tudo foi Deus. Eu não sei ler. Eu escrevi aqui uma mensagem, se eu ler agora, eu não sei mais o que eu escrevi. Eu escrevo ruim. Mas sabe, eu tenho uma coisa. Eu tenho Deus. Eu trouxe Deus à minha vida. Muitas pessoas não vê, mas Deus sabe. E o diabo vê. Você precisa de ter Deus. E o amanhã pertence a Deus. O amanhã, para você que tem Deus, será um amanhã vitorioso. Será um amanhã abençoado. Não se preocupa mais com o amanhã, não. Viva o propósito de Deus hoje. Queira ser o que Deus quer que você seja hoje. É hoje. Porque a vida é curta. A Bíblia diz que nós somos como orvalho, como a erva que nasce e logo seca. Viva o hoje com Deus. Ore. Não case errado. Não namore errado. Namore com a moça a qual Deus separou para você.
Não sabe não? Pergunte a Deus. Busque a Deus. Tenha tempo com Deus. A minha mãe me dizia, e é verdade, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Um grande homem da Bíblia, um dos homens mais sábios da Bíblia, ele diz assim: é melhor viver debaixo da ponte do que com a mulher rinchosa no palácio. Mas tanto tem mulher rinchosa como tem homem. Casar com um homem rinchoso, miserável, mão de vaca, que não lhe ame, que não lhe respeite, casou por causa da carne, desejo sexual, que adianta? Aí depois, não deu certo não, vou me divorciar. Aí você esqueceu que Deus detesta o divórcio? As pessoas esquecem. Deus detesta, Deus não aprova. Aí isso era bom demais, né? Se Deus amasse o divórcio. Eu já tinha casado 1000 vezes. Casa com uma, passa 3 meses, divorcia. Depois casa de novo, se divorcia, depois casa de novo. Isso é esculhambação, rapaz. Isso é safadeza. Isso é para gente que não tem Deus e nem tem propósito de Deus na vida. Eu estou pregando aqui para crente, viu? Crente é diferente, filho. Crente é luz, crente é sal. Crente tem que ter propósito de Deus na vida. E o propósito de Deus na vida de sua é que quando você casar, é só a morte que separa. A gente tem que ter humildade como pastor, saber que a gente também erra. Mas eles estão lá ouvindo. Estão lá prestando atenção. Não deixa passar nada. Mas eu me alegro, porque eu forjei neles o caráter de Deus. Irmão, Cristo em vós. É Cristo. Cristo. Cristo em vós. Lá na faculdade, Cristo em vós. Lá no emprego, Cristo em vós. Cristo. Quando eu vou me deitar, é Cristo. Quando eu me levanto, é Cristo. No relacionamento, eu e minha esposa, é Cristo. É Cristo, eu e ela, é Cristo. Meu filho assim, Jesus vai fazer. Minha filha assim, Jesus vai fazer. Jesus vai abrir a porta. Jesus vai mandar. Propósito de Deus, irmão. Saia daqui, mas saia agarrado. Eu quero o propósito de Deus para a minha vida. Porque eu nunca vou ser frustrado. Deus é Pai, Deus não frustra ninguém. Deus só abençoa. Você não tem certeza do que você quer? Para. Vai buscar o propósito de Deus. Eu não sei se alguém aqui viu, mas eu não sou muito bom de celular, de internet, eu não sei mexer. Mas eu mexendo no meu celular, eu não vou pedir mais a ninguém não. Toda vez que eu preciso de uma coisa na internet, eu tenho que pedir a alguém. Eu comecei a mexer, eu digo, vou mexer nesse negócio aqui. Mexi. Aí abri um negócio lá na internet, um mexicano. Ele ganhava, no emprego dele, 25 mil real por mês. Numa empresa internacional. Multinacional, né? Uma empresa americana. Aí lá, ele abriu mão desse emprego. Para você sabe o quê? Um bombeiro de posto de gasolina. Para ganhar R$ 2.500 por mês. Aí a repórter foi até onde ele estava, Davi. E perguntou a ele, rapaz, você... Como é que você abre uma mão do emprego de 25 mil para trabalhar num posto de gasolina, ser bombeiro, posto de gasolina? Ele disse assim, eu estava ganhando 25 mil. Eu tinha um emprego melhor do mundo. Mas eu não era feliz. Eu não estava fazendo o que eu gostava.
eu não tinha tempo para minha esposa. Eu não tinha tempo para meus filhos. E toda a vida foi um sonho mesmo, trabalhar em um posto de gasolina. É bem pouquinho, é R$ 2.500 em relação a 25 mil. Mas hoje eu sou feliz. É decisão nossa, irmão, de sermos felizes ou não sermos felizes. Porque nem tudo aquilo que eu quero, que eu sonho, me traz felicidade. A verdadeira felicidade está em Deus. Vou dar um conselho a vocês como pai. Como pai. Busque o propósito de Deus. Porque amanhã vocês vão testemunhar como eu estou testemunhando. Busque o propósito de Deus. Vocês serão felizes. Eu quero ver vocês sendo felizes. Em todas as áreas. Em todos os aspectos. Deus vai abençoar a vida de vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus. Eu quero agora colocar os teus filhos, as tuas filhas. Nas tuas mãos, Senhor. Eu falei aquilo que tu mandou eu falar, Senhor. Nós queremos o teu propósito. Nós queremos buscar a tua vontade, Senhor. Que o teu desejo na minha vida aconteça. Vem, Senhor, realizar. Não importa o que vão dizer, o que hão de achar. Senhor, para mim o que vai valer, Senhor, é que tu se manifeste na minha vida. E que tu realize, Senhor, o teu propósito. Porque o teu propósito é bom, é perfeito, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre esta moça, vem sobre este rapaz, vem agora, vem, Espírito Santo, vem inundar a nossa alma, vem encher a nossa alma do teu Espírito. Manifesta, Senhor, o teu poder na nossa vida, manifesta a tua glória na nossa vida. Quebra os grilhões, Senhor. Quebra os grilhões, Senhor. Tira as sandálias dos pés, Senhor. Tira deste moço, tira, Senhor, o que impede. Tira, Senhor, o que tá impedindo a tua boa e perfeita vontade na vida dele, Senhor. Tira desta moça, tira desse rapaz. Tira, Jesus, tira. Vem quebrar essa manhã, Jesus, vem quebrar os cadeados. Vem mudar a nossa natureza, Jesus. Muda a nossa natureza, Jesus, muda. Eu quero ter a tua natureza, Jesus.